O encontro que eu deixei gravado e mandei, vocês viram? Assistiram? 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 Ficou dúvida, o que sentiram, como é que ficaram com aquilo? Vou fazer um gancho com aquilo que foi falado lá. Nenhuma dúvida, nada? Vou me manifestar, então, eu estava esperando as gurias falarem, mas eu fiz a técnica num dia que eu estava muito puta. Então foi bem difícil. A concentração, assim, foi algo bem complicado. Mas depois que eu consegui sentir a luz azul, quando chegou no coronário, que eu senti assim que eu imaginei que ela fluiu, aí a coisa foi, sabe? Foi bem legal a parte de ativar ali com o amarelo mel, chamar a egrégora. Foi muito bacana, porque sabe quando tu sente? Eu senti, assim. E aí depois, como eu disse, eu fiquei naquela energia ali gostosa, esperando, né, sentindo, absorvendo aquilo. E a sensação que eu tive no final é que o universo tinha muitas coisas para me entregar, só que eu não sei o que são. Foi muito louco, confuso, sabe? Mas Foi. se tivesse tipo assim, tá aqui, tá pronto, vem, sabe? Assustador. Assustador, né? Tu me conhece, sabe como é que funciona a coisa aqui. Sei. Foi isso que ficou, assim. E depois daquilo eu tive uma vontade muito grande de ir para umas leituras que até então não estava com vontade de ler. Eu estava ali guardando, né? Mas não era a minha prioridade. Eu parei, eu estava lendo e fui para aquilo que me veio na cabeça. Tá. Fez sentido? Muito. Ótimo. Fez. Vai entender daqui a pouco por que disso tudo. Até ia te perguntar, dá para fazer de novo? Dá para fazer quantas vezes quiser, tá? O que acontece? Essa ativação uterina, os nossos ovários, o nosso corpo, né? Nós temos esse corpo físico. Só que nós também temos tudo aquilo que está no nosso corpo físico existe dentro de um campo espiritual também. Então, a gente tem os nossos órgãos espirituais também. Então, por isso que muitas vezes aquilo que se manifesta no nosso emocional demora um tempo para chegar no nosso corpo físico, como uma doença, como uma alergia, como uma dor, como um problema, como alguma coisa. E muitas vezes as doenças que poderiam ser muito mais graves do que elas realmente são no nosso corpo, elas amenizam porque a gente trabalha alguma coisa do nosso emocional antes. Então, lá no corpo astral, ela já vai liberando, conforme a gente trabalha o nosso corpo emocional, né? Aí se densifica no físico, aparece no físico, por exemplo, um problema de rim, um problema de útero, intestino, gastrite, alguma coisa, de uma forma um pouco mais amenizada, mais leve do que poderia ter se manifestado. Então, o que acontece? O nosso útero, tá? Ele faz um eixo direto com os nossos seios. Quer dizer, os nossos ovários fazem um eixo direto com os nossos seios, tá? Então, o que acontece? Os ovários, é dos ovários que saem os nossos ovócitos, né? Que vai sair de lá no nosso período fértil e que vai ser ou não fecundado por um espermatozoide e vai virar um bebê ali, né? O que acontece? É dali que sai a vida. Os nossos seios, quando a gente vai amamentar, eles são o alimento que o nosso bebê precisa, que a gente precisa, que a gente mamou também, né? Porque a gente também foi um bebê. Então, tem totalmente ligação com isso. Então, daqui sai o néctar da vida para os nossos filhos e para nós, que a gente sugou das nossas mães, né? De quem quer que nos amamentou. E o que acontece? Quando a gente ativa essa energia de vida, tudo é energia de vida e de criação, né? A gente ativa essa conexão com o universo de criação e faz esse processo de se abrir e dizer, ó, eu tô aqui, eu estou fértil e estou receptiva como uma antena
esperando esse universo me fecundar, com informação, com direcionamento, com a minha intuição, com aquilo que eu preciso fazer, para onde eu vou. Então, quando a gente faz esse processo de ativar, não aqui no físico, a gente também abre espaço no nosso corpo emocional, no nosso corpo espiritual, para que a própria espiritualidade traga, o universo em si, né, traga, a gente entre em comunhão com esse grande campo universal. Porque o que acontece? Todos vocês aqui já constelaram, a Elis é consteladora, né, as meninas que vão ver gravado aqui também já constelaram. O que eu sempre falo? Nós todos fazemos parte de um grande campo sistêmico. Nós temos o nosso sistema familiar, que é um campo sistêmico. O campo da empresa que eu trabalho é um campo sistêmico. A minha profissão também forma um campo sistêmico. A minha cidade forma um campo sistêmico. O meu estado forma um campo. O meu país forma um campo. O planeta está dentro de um campo mórfico também. O universo em si é um campo mórfico. Aí o que a gente faz? Conforme a gente vai trabalhando algumas coisas na nossa vida aqui, a gente vai acessando campos de informação. E aí a gente se abre para essa informação vir. Por isso que quando, por exemplo, eu quero trabalhar alguma questão, né, no meu emocional, e eu me abro, eu quero mudar de trabalho, eu quero começar a aprender determinado assunto, eu quero aprender alguma coisa, tenho ânsia de aprender, né, e eu me abro para o universo e para a vida, me trazer aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu quero aprender, algum ensinamento vai chegar para mim. De alguma forma vai chegar para mim. Por quê? Porque eu abri espaço na minha vida para uma nova informação chegar. E aí eu saio da minha bolha, eu começo a interagir com outros campos, né? E as informações chegam. Só que às vezes a gente não sabe o que fazer com isso, o que lidar, como lidar, né? O que eu faço com essa quantidade de informações que eu tenho? O que eu faço com a quantidade de coisas que eu sou? O que eu faço com a quantidade de coisas que tem aqui dentro? Porque às vezes a gente guarda muita informação, a gente tem muita energia. Aí quando a gente ativa a nossa energia uterina e ovariana, para onde é que eu vou? O que eu vou fazer com isso? Né? E uma coisa que a mulher tem de ser muito, tipo, aqui, ali, a gente dispersa essa energia. A gente não sabe canalizar isso. A gente não sabe para onde colocar o foco, porque a gente quer tudo. Só que é tudo pra gente mesmo. A gente tem esse negócio de captar, é ótimo, é maravilhoso. Né? Só que a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor. Como que eu aprendo a usar isso a meu favor? Eu sinto aqui, vou dar o meu exemplo para vocês, tá? Eu sinto aqui no meu ser que que ensinar é algo que brilha para mim, é algo que vem de dentro, é algo que eu tenho uma bagagem de conhecimento muito grande, principalmente dentro dessa área da parapsicologia, eu tenho esse conhecimento. Eu tenho uma base de física quântica, eu tenho uma base de mecânica quântica, de apometria, de espiritualidade, disso, daquilo, eu já me enfiei para tudo quanto é lugar. Então, em algum momento, isso daqui vai ter que sair daqui de dentro. Criei o grupo. É no grupo, agora vai, agora eu quero colocar para fora, né? Chega um momento de dizer, não, não é. Tu vai ensinar, tu tem que pôr para fora. Mas o caminho é por aqui. Aí eu fico apegada. Ai, não, eu vou fazer aquilo. Aí eu me desgasto. Aí ao invés de colocar energia onde eu preciso colocar, eu disperso. Vamos trazer isso para o dia a dia, para outra realidade, né? Eu estou lá no meu trabalho, eu tenho meu trabalho, tenho meu marido e eu tenho filho, né? E aí tem eu, e aí tem tudo. Aí eu vou fazendo aqui, vou fazendo ali, só que lá no meu íntimo eu sei que daqui a pouco o que eu quero, lá no meu fundo, eu sei que internamente eu tenho vontade de focar um pouco mais na minha família e um pouco menos no meu trabalho. E ao invés de sentar com meu marido, colocar ele no meu lado e dizer, marido, é o seguinte, eu tô com essa e essa vontade, isso é uma realização pessoal minha, isso é importante para minha individualidade, isso é importante para o nosso casamento também, porque eu sinto. O que tu acha da gente reorganizar a vida para isso acontecer? Eu não faço. Por quê? Porque eu tenho, às vezes, medo de não dar conta, ou às vezes eu tenho medo que se eu fizer isso eu vou deixar de ser melhor, ou eu vou deixar de ajudar meu marido, ou as coisas não vão andar, aí eu quero controlar tudo, daí eu fico assim, ó. Nem aquele equilibrista, sabe, vocês já viram aquele equilibrista que faz os negocinhos com os pratos? Aí ele vai pegando um outro prato, ele vai pegando, ele vai estar com um pé, uma perna, um negócio tudo assim, aí a gente fica tudo assim. Aí a nossa energia de geração de vida, ela dispersa. Ela dispersa totalmente.
E eu não tenho foco, eu não sei para onde eu vou. Aí eu quero ir, mas eu não consigo ir. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não consigo chegar lá. Eu consigo me visualizar fazendo aquilo que eu quero fazer. Mas eu não consigo dar os passos necessários para chegar onde eu quero. E para mim fazer isso, para mim chegar do ponto A ao ponto B, eu tenho que saber quais os passos que eu tenho que dar, qual é a rota que eu vou tomar para chegar do ponto A até o ponto B. E às vezes isso requer desapego. Desapegar de velhas crenças. Respirar e dizer, tudo bem, o caminho da minha amiga não é o mesmo que o meu. O caminho da minha mãe não é o mesmo que o meu. O caminho que o meu marido, como indivíduo, quer seguir, indivíduo, não como relacionamento, família, quer seguir, não é o mesmo caminho que eu quero seguir. Ou o caminho que a sociedade diz que a mulher tem que seguir, não é o caminho que eu quero seguir. Quantas e quantas mulheres passam pela minha sala de atendimento e, no fundo, elas me dizem que elas queriam muito, muito, muito mesmo tirar pelo menos 2 anos da vida dela para só cuidar dos filhos. E elas não fazem isso porque elas têm medo de serem vistas, têm medo que os maridos tomem conta da vida delas e que elas percam a individualidade delas. Só que, no fundo, o que arde no coração daquela mulher é a necessidade de ficar ali, de ser mãe naquele momento. E quantas mulheres também passam por aqui e têm um medo muito grande de uma gestação, porque elas têm medo de deixar o trabalho de lado, de deixar a individualidade, elas têm medo de deixar de ser mulheres primeiro. E elas querem muito aquela gestação. E muitas mulheres não conseguem entender que aquilo que elas querem para a vida delas não precisa ser igual o que as outras pessoas querem, o que as outras mulheres querem para a vida delas. A gente não deixa de ser mulher em momento algum. A gente não deixa de ser mulher de seguir um caminho diferente do que as outras mulheres seguem. A gente não deixa de ser mulher quando a gente opta por não ter filho, ou por ter um filho, um marido e uma carreira ao mesmo tempo, e direcionar o nosso tempo numa porcentagem adequada, tanto para o trabalho, tanto para a carreira, tanto para mim, tanto para o marido, sem a necessidade de se cobrar tanto e ter que ser perfeita o tempo todo em cada coisa. Porque daí a gente também dispersa a nossa energia. Eu tenho que ser fisicamente perfeita. Eu tenho que ser a mãe perfeita. Eu tenho que ser a mulher perfeita. Eu tenho que ser perfeita para todo mundo. Eu tenho que controlar tudo o tempo todo. E eu mantenho, às vezes, uma aparência, um estilo de vida, tanto social, quanto de relacionamento, quanto de trabalho, porque eu acho que é aquilo que os outros esperam de mim para que eu seja aceita. Só que no fundo do meu coração não é aquilo que eu quero. Por que que eu ainda me coloco numa situação que não é o que eu quero do fundo do meu coração? Porque eu acho que é aquilo que as pessoas esperam de mim. Sabe o que está faltando na maioria das mulheres? Um grande e belo foda-se. Foda-se para o que o meu chefe vai pensar. Se eu querer engravidar de novo, uma segunda gestação. Gente, alguém tá querendo engravidar aqui? Por que eu tô falando tanto de gravidez? Se bem que alguém tá querendo colocar algum projeto em prática além de mim. Porque uma gestação não é só de um filho. A gestação também é de um projeto, a gestação também é da nossa própria vida. Construir uma casa, antes de eu construir uma casa física, eu tenho que construir minha casa interna. Senão eu vou construir para o outro e não para mim. Foda-se para o que o meu colega de trabalho vai pensar se eu olhar para ele e dizer, olha, meu colega querido, eu estou trocando de setor. Eu vou para o setor B, porque lá eu sou mais feliz. Eu vou ganhar o mesmo dinheiro, eu vou trabalhar, vou focar na minha carreira, eu vou ter tempo, eu vou ter qualidade de vida. Eu não tô nem aí para aquilo que tu pensa de mim. Quer competir comigo? O problema é teu. Compita comigo, não sei essa palavra. Fica nessa competição absurda, eu digo com você.
Quando as mulheres, principalmente, começarem a entender que elas têm que se voltar todo, a chave para tudo tá dentro delas, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, as coisas vão começar a fluir. Começar a fluir muito. Muito mesmo. Quem trabalha aqui, quem não trabalha por conta, quem trabalha em empresas, a gente tem que se comprometer com o nosso trabalho, sim. O nosso trabalho, sim, é resultado daquilo que tem dentro de nós, a forma como a gente faz. Isso é imprescindível. Fora que aquilo que eu faço, independente do trabalho que eu tenho, se eu sou gerente de um supermercado, se eu sou empacotadora, tudo aquilo que eu faço vai ressoar na vida de outra pessoa, de alguma forma. Só que a gente tem que entender uma coisa, a gente vende o nosso tempo. Eu vendo o meu tempo de 8 horas quando eu assino a minha carteira. Eu estou vendendo o meu tempo. O meu serviço ali. Aquilo ali, a empresa precisa de mim e eu também preciso dela. Mas os meus sonhos a empresa não vai realizar. Quem eu quero ser, como indivíduo, como ser humano. Então, se para mim eu vou ter mais qualidade de vida, às vezes estou trazendo o exemplo de uma paciente minha essa semana, vou trocar de setor porque eu vou ter mais qualidade de vida e eu vou dar o meu melhor naquele setor porque eu vou estar mais tranquila, mais relaxada, então por que eu vou ficar apegada naquilo? Se eu, vou ficar ali porque eu acho que só eu que sei aquilo, que ninguém sabe fazer aquele trabalho melhor que eu, então eu vou ficar ali, né? Aí eu fico naquilo, sendo que eu vou ser muito melhor fazendo tal coisa, porque eu vou estar mais feliz. E aí eu não faço porque eu fico pensando no que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Quantas e quantas vezes eu deixei de comunicar nas minhas redes sociais aquilo que eu queria comunicar para ajudar as pessoas, porque eu fiquei pensando, ai, se eu falar isso, fulana tá passando pela mesma situação. Não é sobre ela que eu tô falando, mas eu quero falar sobre isso porque é importante. Se eu falar, fulana vai ver, ela vai achar que eu tô falando dela. Aí eu não falei. Aí naquela semana veio 5 com o mesmo problema. Olha quanta gente perdi de ajudar. Porque eu fiquei pensando no que as outras pessoas iam achar. E não naquilo que eu estava sentindo, naquilo da minha intuição. Quando a gente faz o processo de ativação ovariana, é para a gente conseguir energia suficiente para jogar para fora tudo aquilo que tem aqui dentro. E às vezes jogar para fora tudo aquilo que tem aqui dentro é um desejo que está ali há muito tempo. É olhar para a nossa vida e dizer, puta que pariu, que vida de merda que eu tô vivendo, não é isso que eu quero. Ou não, a vida tá legal, mas não é isso que eu quero viver. Eu quero viver A, B e C. Ai, mas eu não sei se eu consigo viver isso. Não sei se eu consigo recomeçar, ou construir uma nova carreira, ou ter mais um filho, ou mudar de emprego, ou, ai, eu não sei. Aí começa todas as crenças, né? Começa tudo aquilo. Daí a gente vai deixando, a gente vai achando que não é pra gente. Aonde já se viu eu fazer tal coisa? Vou continuar por esse caminho aqui, que aqui é mais certo, aqui é mais confortável. Nosso cérebro, ele nos sabota. Ele sempre quer que a gente fique numa zona de conforto. Porque não dói. Mudar dói. Saber que se a gente vai fazer aquilo que a gente quer fazer, às vezes a pessoa que a gente mais ama não vai nos aprovar. Seja uma amiga, seja um conhecido, seja a nossa família, não vai nos aprovar. Por que que outra pessoa geralmente não nos aprova? Porque a gente pega na dor dela. Sabe aquela amiga ou parente que adora quando tá com problema? Porque ela se identifica com você, porque ela tá cheia de problema também. Aí, se você tem um problema, ela vê que ela não tá sozinha. Mas agora, se você arregaçar as mangas e destacar o foda-se e dizer, eu vou pra cá, porque é isso que faz o meu coração vibrar, é isso que vem dentro, é isso que eu quero no momento, é isso que vai me fazer feliz. E dane-se o que o outro pensar, aí tu vai começar a brilhar, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. E aí, aquele sarna, aquela mariposa que vai vir orbitar a sua luz, tentando te apagar, né, se alimentar de você,
ela vai começar a te criticar, porque ela quer que você volte para o mesmo patamar que ela está. Porque ela quer ter o mal? Não, porque ela é egoísta mesmo, porque ela não consegue fazer aquilo que você faz. Ela tá cheia de problema dentro dela. Aí, pra ela não se sentir sozinha, ela vai lá e tenta apagar a luz do outro. Isso tem a ver com você? Isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com o outro. É a mesma coisa quando eu falo algo para alguém que eu gosto, que me machucou, que me incomoda, que dói. Quando eu chego pro meu marido, pro meu filho, pro meu amigo, pra minha mãe, pro meu pai, digo, olha, fulano, essa atitude que tu teve comigo, cara, me magoou, sabe? Me machucou, eu não tô querendo te julgar, não que eu tô querendo, só tô querendo te falar, né? Só querendo te dizer como eu me senti, né? Sinto muito pela reação que eu tive também quando você falou tal coisa, eu só queria te dizer isso. A forma como o outro vai receber isso não é problema nosso. E não diz nada sobre nós. Diz sobre o outro. A forma como o outro reage, aquilo que eu falo para ele, diz mais sobre ele do que sobre mim. Aquilo que eu entrego para outra pessoa diz muito mais sobre a outra pessoa do que sobre mim. Por exemplo, se eu dou muito amor para alguém e essa pessoa não sabe receber amor, e ela me devolve esse amor com dor, com sofrimento, com rejeição, isso não significa que eu não sou boa o suficiente. Isso não significa que eu não sirvo para ela. Isso significa apenas que dentro dela existe uma rejeição ao amor muito grande que ela não sabe ser amada. É isso que significa. Agora, se eu acredito que a outra pessoa reage mal a algo que eu falo, que eu faço, que eu dou a ela, é porque eu não sou boa, porque eu tenho um problema, porque eu sou ruim. Então, é porque eu tenho um sentimento lá no fundo de carência, de dor, de sofrimento, de mágoa. Se me atinge, se me dói de forma íntima e pessoal, então pega aquilo e olha para isso. Porque normalmente o que a gente faz? A gente vai achar um culpado, né? A gente quer achar aquele para crucificar. Ah, seu filho da mãe, a culpa é tua. Não é culpa da pessoa. Ela ativou na gente aquilo que já tinha dentro da gente. Simples assim. Então, o que acontece? Quando eu me volto para mim, para aquilo que tem aqui, para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu quero, para aquilo que me faz feliz. Eu vi tanta gente nesses últimos 5 anos tomarem tantas decisões diferentes uma das outras. E quando as pessoas conseguiram tomar uma decisão de colocar-se em primeiro lugar, não no sentido de ser egoísta, mas no sentido de fazer aquilo que eu sinto que é melhor para mim, ela faz isso ressoa de uma forma tão bela e tão grandiosa, que o resultado, principalmente das relações dela, é maravilhoso. E às vezes isso é trocar de trabalho, às vezes isso é começar uma carreira nova, às vezes isso é dar um foda-se, fechar os ouvidos e não escutar mais aquelas críticas que não são críticas construtivas. Para mim não existe crítica construtiva. Se quer me dizer alguma coisa que eu preciso melhorar, a pessoa tem que falar para mim com honestidade, com sinceridade, no sentido de, olha, Gabi, eu vi tal coisa. Tu acha que se tu fizer dessa forma não ficaria melhor? Ou você agiu dessa forma? Isso me feriu um pouco. E eu vejo que você age dessa forma ríspida com todas as pessoas que fazem, por exemplo, se eu tô uma vizinha minha aqui, toda vez que eu encontro ela, eu sou ríspida com ela quando ela me fala sobre, sei lá, os meus gatos, né? E eu faço isso com todo mundo, e tem alguém que tá vendo isso e eu não tô vendo, chega pra mim, olha, Gabi, eu vi que toda vez que alguém fala algo sobre você, sobre teus gatos, você é ríspida, você fere, você é grossa. Tu não acha que o que tá acontecendo alguma coisa contigo, tu precisa de ajuda? Ou você não acha que
falando de uma forma diferente, não ficaria melhor? Não feriria as pessoas? Nem todo mundo gosta. Aí eu vou dizer, opa, peraí, né? Posso pensar, realmente. Mas aí aquela, ai, amiga, deixa eu dar uma crítica construtiva. Você não acha que se tu fizesse assim, não ficaria melhor? Porque eu acho isso, porque eu não sei o quê. É essa pessoa que tem que tacar o foda-se. Aquela pessoa que mente pra você. Aquela pessoa que não é honesta. Que não é verdadeira. Que faz as coisas por baixo dos panos. Que te critica. Que se incomoda se você vai bem. Que te puxa pra baixo, sempre te puxando pro patamar dela. Se você tá num caminho de evolução interna, pessoal, espiritual, física, financeira, e quando você vai compartilhar isso com alguém, a pessoa sempre acha um defeito, sempre fica triste, ou se incomoda porque tu não leva os problemas dela, dos teus problemas para ela. Ai, tu nunca tem problema, tu sempre bem com a vida, as coisas se resolvem. Como que as coisas acontecem para você? E aí quando tá com um problema, sei lá, tu cai, não bate o carro, ou acontece uma doença, aí a pessoa tá lá, né? Aí tá ali. O maior indicativo de que alguém é nosso amigo, eu ouvi isso de uma amiga minha uns dias atrás. Eu já tinha ouvido isso e já tinha me dado conta disso várias vezes. Tá? De que alguém é nosso amigo verdadeiro. É aquela pessoa que está do teu lado quando você está fazendo muito sucesso na vida. Te aplaudindo sem inveja. Porque é muito difícil uma pessoa conseguir estar ao lado de alguém que tem sucesso na vida, sem sentir inveja, sem puxar o tapete e sem puxar para baixo. Então, pense nisso. Essas pessoas, elas nos sugam. Elas nos tiram a vida. E isso pega diretamente na nossa energia ovariana. Sabe aquela pessoa sanguessuga? É aquela pessoa que vai sugar a energia ovariana dessa mulher. Vou trazer um exemplo mais prático e esdrúxulo que existe, mas existe. Relacionamentos, por exemplo. Tá? Eu sei que a maioria daqui tá num relacionamento. Então, vocês 13 que estão, as outras meninas que estão aqui até não estão. Sabe aquele cara, ou vocês já devem ter passado por isso, ou visto uma amiga que tem isso, que a amiga tá sempre bem, a amiga tá linda, tá maravilhosa, tá super bem. Aí quando ela tá super bem, vem o dito cujo, o fulano, ou até, isso deve ter acontecido com vocês, ou uma amiga, enfim, alguém, vem aquela pessoa, faz alguma coisa para aquela mulher, e aí a energia dela baixa. Eu tava super bem, tava me recuperando, tava conhecendo outras pessoas, do nada, o ex, ou aquele cara que vai e volta, vai e volta, e volta, manda mensagem, ela vai, sai com aquele cara, e ela volta acabada. Daí ela se recupera de novo, aí o cara volta de novo. Daí ela sai acabada de novo. É quando essa mulher consegue ativar a energia ovariana dela, ela tá lá em cima, se ela tá bem com ela mesma, ela não permite isso. Mas se ela não tá bem com ela mesma, ela vai atrair gente que vai só sugar a energia ovariana dela. Daí a gente tá dando a nossa vida pro outro. Aí eu dou essa energia em tudo. Eu dou essa energia pro meu filho, eu dou essa energia pro meu marido, eu dou essa energia pro meu funcionário, eu dou essa energia pro meu colega de trabalho, pro meu chefe, pra todo mundo. Se eu não tô bem comigo mesma, eu vou deixar todo mundo me sugar. Sugar a minha energia de vida, a minha energia ovariana. E aí eu perco dinheiro, aí eu perco saúde, aí eu perco tudo. Porque o poder criacional da mulher está intimamente relacionado ao útero e ao ovário dela. Então, tudo aquilo que eu gero de energia, se eu tô bem comigo mesma e eu uso essa energia com consciência, com foco e sabedoria, e eu coloco a energia necessária naquilo que é importante, naquilo que importa e naquilo que não importa, eu consigo gerar, parir, tudo aquilo que eu tenho vontade na minha vida e construir. Então, eu vou deixar aqui para vocês o desafio de olhar para a vida de vocês e começar a colocar as coisas em uma balança.
o que importa de alma, no meu sentir, e aquilo que não importa. E aonde que eu estou colocando a minha energia, o meu foco. Lembrando que tudo aquilo que eu coloco foco aumenta. Tudo aquilo que eu coloco foco aumenta. Exemplo básico. Se eu coloco foco apenas naquilo que sai pegando a vida financeira, se eu coloco foco apenas nas contas para pagar, as contas para pagar sempre vão aumentar. Se eu coloco foco no dinheiro que entra, o dinheiro que entra sempre vai aumentar. Como assim? Trabalho, recebo um salário fixo, tenho as minhas contas, né? Quero ganhar mais. Eu vou focar em reduzir os meus gastos? Apenas em reduzir os meus gastos? Se tem coisas que eu posso cortar e reduzir, ok, eu vou reduzir os meus gastos, eu não vou aumentar os meus ganhos. Reduzo os meus gastos, ok. Corto isso que é supérfluo, que eu sei que é só supérfluo mesmo, tudo bem. Aí agora eu vou colocar o foco no quê? Em fazer mais dinheiro. Se eu quero um aumento, eu vou correr atrás do aumento. Tá, um aumento talvez eu... Tá, é ok, mas não é o dinheiro que eu quero ganhar ainda. Então eu vou correr atrás de uma segunda renda. Se eu consigo fazer isso. Sei lá, seja ensinando alguma coisa, seja vendendo alguma coisa, vendendo conhecimento, vendendo produto, estudando algo, para quem sabe, quero trocar de profissão. Né? Tem uma paciente minha que ela quer trocar de profissão, que ela descobriu que ela não é aquilo que que ela gosta de fazer, ela quer trocar. E ela descobriu que ela ama computador, ela ama internet, ela ama TI, ela ama tudo isso. Então ela começou a ver que ela tem vontade de ser aquelas nômades digital, de trabalhar apenas com computador e viver um pouco em cada lugar. Aí ela colocou o foco dela em quê? Reduzir os gastos dela e começou a buscar um curso, achou um curso. Começou a fazer um curso. É um curso de, sei lá, TI, sei o que lá, uma empresa doida que chegou no Brasil há pouco tempo. E está estudando. Vários colegas dela que fizeram esse curso já estão trabalhando, ganham um salário fixo, trabalham de casa e cada mês está num lugar. É o que faz ela feliz. É isso que eu preciso fazer para ser feliz? Não. Eu, Maria Gabriela, não conseguiria ter uma vida dessas. Por enquanto, sou solteira e só tenho 2 gatos. Mas mesmo assim, muita gente já me disse: ai, por que tu não pega, coloca todos os teus trabalhos, teu atendimento online, pega teu note e vai viajar e cai no mundo? Eu já pensei em fazer isso várias vezes. É isso que me faz feliz? Não é. Não é isso que me faz feliz. Eu amo viajar. Eu amo natureza. Eu preciso viajar pelo menos uma vez por ano. Mas eu sou capricorniana. Eu gosto de solidez. Eu gosto de família. O que me faz feliz? Me faz feliz trabalhar, servir. Me faz feliz construir minha família, ter o meu lar, viajar, construir histórias, construir rotinas e deixar minha existência aqui divertida, leve, gostosa. Posso construir tudo do dia para a noite? Não. Então, eu comecei a fazer pequenas coisas na minha vida. Criar memórias diferentes. Por exemplo, inventei uma tradição. Inventei. Quando chove, eu amo fazer bolo. Porque eu tenho uma memória afetiva com bolo. Quando eu estava muito triste, assim, eu nunca pude conversar com a minha mãe nunca foi muito presente. Na minha adolescência, ela se voltou o foco totalmente pro meu padrasto, então eu não tive mãe, aquela mãe, sabe, de colo, nada disso. Mas, sempre que eu pedia um bolo para ela, ela fazia. Ela não sabe disso. Mas toda vez que eu estava triste, eu pedia um bolo para minha mãe. E aí, o que acontecia? Automaticamente, quando eu estava triste, eu chegava em casa do trabalho, às vezes, sem eu pedir, ela tinha feito um bolo.
E aquilo me dava uma sensação de, que gostoso isso. E aí, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velha, eu comecei a, eu não preciso fazer bolo só quando eu tô triste. Tô feliz. Vou chamar minha mãe pra fazer um bolo comigo. Aí eu inventava que eu queria fazer um bolo, mas eu queria fazer um bolo diferente, eu não sabia a receita. Ai, mãe, me ajuda aqui a fazer o bolo. Aí ela colocava meu padrasto pra dormir, ficava só a gente na cozinha. E aí eu fazia ela fazer o bolo comigo. E aí gerava uma memória. Eu, cara, todo domingo eu vou fazer um bolo pra me dar amor. Principalmente quando chove. Eu faço um bolo gostoso pra me dar amor. E pra gerar uma memória, uma lembrança afetiva boa e gostosa. Quem tem filhos, por exemplo, peguem um dia, comprem aqueles rolos de papel branco, sabe? Ou aqueles papel pardo. Peguem a mesa, forrem a mesa daqueles papel pardo, façam uma janta bem gostosa com a família de vocês, com as crianças, e encham de giz de cera. E vocês digam para os seus filhos e para o marido que vai ser uma janta divertida, em que vocês vão ficar em família, sem celular, sem nada, sem assuntos importantes, apenas colocando a criatividade em dia enquanto vocês esperam a janta, ou esperam a comida, ou jantam, vocês vão ficar desenhando. Cada um vai desenhar no seu prato, no seu espaço de prato. É uma memória afetiva. Criem memórias afetivas para a família de vocês, para quem vocês amam, que vai tornar a vida aqui muito mais leve, muito mais gostosa. E vocês vão colocar foco naquilo que importa. Porque a gente está perdendo foco naquilo que importa. Aí a gente deixa a nossa energia de vida e de fertilidade ir embora. E não realiza os nossos sonhos. Eu tenho um sonho. E ele está deixando de ser sonho. Eu construí ele internamente e desconstruí várias vezes. Porque eu achei que eu fazer uma coisa dessas. Eu jamais vou conseguir. Eu vou conseguir só conseguiria tal coisa se alguém me desse. Comecei a quebrar todas as crenças e enfiei na cabeça que eu vou fazer esse negócio. Não vou falar para vocês o que é ainda. Vocês vão ficar sabendo quando eu fizer. Eu vou fazer. Nem que eu tenha que enfrentar a mim mesma. No sentido de, vou ter que mudar minha rotina. Ó, verdade. Vou ter que mudar minha rotina. Vou ter que mudar minha rotina. Vou ter que dizer não mais vezes para coisas que antes eu, tá. Vou ter que dizer não. Vou ter que cortar coisas que são supérfluas e que não vão contribuir para onde eu quero chegar. Na minha vida pessoal e aí no meu trabalho. Vou ter que abrir mão de algumas coisas temporariamente, por mais que eu ame. Vou ter que abrir mão. Porque eu tenho algo muito maior para fazer. E se eu não colocar foco e energia naquilo, não vai ser feito. Não tem outra pessoa para fazer isso. Não tem outra pessoa para fazer aquilo que vocês fazem. No sentido de aquilo que faz o coração de vocês vibrar. Não tem outra pessoa que vai fazer aquilo que vocês mais desejam da alma de vocês fazerem. Seja no trabalho, seja na vida pessoal e seja na família. Por quê? Porque vocês são únicas. Outra pessoa pode fazer um projeto semelhante, mas não vai ficar como tem que ficar. Não vai ficar. Porque aquilo é de vocês. É de vocês. Dá exemplo meu de novo. Toda paciente minha que eu sei que daria uma excelente consteladora, eu mando fazer constelação familiar. Eu me preocupo com concorrência? Não. Porque ela vai chegar aonde ela precisa chegar. Para as pessoas que ela precisa.
E eu vou seguir no meu caminho. Agora, eu já tive outras pacientes que não tinham campo para ser constelador, que resolveram fazer constelação familiar. E começaram a fazer várias coisas que eu faço. Deu certo? Não deu. Porque ela não tá no caminho dela. Ela tentando seguir Ela é ruim? Não é, ela não é ruim. Elas, né? Porque isso aconteceu com várias pessoas em diferentes áreas. Elas são ruins? Elas não são ruins, elas estão perdidas. Porque elas estão tentando seguir pelo caminho de outra pessoa. É o nosso caminho que a gente tem que seguir. Então, por isso que eu falo, aquilo que vocês têm vontade de fazer da alma de vocês, do coração de vocês, ninguém vai fazer melhor do que vocês. Então, por que tem medo de fazer? Por que eu tenho medo de fazer? Porque eu ainda estou esperando que o outro me aprove? Foda-se o outro. Vai lá e faz. Eles, cara, vai lá e faz. Tu sabe que isso é de dentro. Tu tá fazendo porque é o caminho. Tu já recebeu informação disso há muito tempo. Ah, é uma área completamente diferente. Foda-se. Por que que tu não pode ter sucesso em duas? Sabe quantas profissões eu tenho? Eu já fui fotógrafa. Eu era boa. Mas não era na minha essência. Aquilo era só hobby. Se eu tivesse que ganhar dinheiro com aquilo, tentei odiar. Tanto que peguei ranço, vendi minha câmera. Agora eu olho para as fotos e digo, ai, que vontade de voltar a tirar foto. Só para hobby. Fiz magistério, dei aula. Amo dar aula. Mas odiava dar aula para criança porque eu gostava das crianças mais velhas e eu não podia ensinar aquilo que eu tinha vontade de ensinar. Eu gostava de ensinar coisa diferente, coisa mais complexa. Aí, quando eu fazia umas coisas diferentes, os pais iam reclamar porque os meus alunos levaram lesma para casa. Mas daí é um terrário, é bicho. Tá? Adoraram cuidar da lesma. Eu falei, então, tragam todas as lesmas que eu vou deixar na sala. Não podia ser eu mesma. Abandonei. Fui para administração. Fiz faculdade, fiz pós, fiz marketing digital, fiz tudo. Trabalhei um tempão, trabalhei um monte de coisa. Não era minha essência. Não quero administrar o negócio dos outros. Não quero vender coisa que é, que ridículo isso, por que eu tô vendendo isso? Ainda mentem. Não conseguia mentir para vender o negócio. Abandonei. Não era para mim. Fui mudando, né? Tive uma empresa de cosmético natural. Abri tudo certinho, tava procurando lugar e tal. Quando eu vi que aquilo não era, velho, que saco esse negócio, eu sei fazer, eu sou boa. Mas não é para mim. Porque o impacto que eu quero causar na vida das pessoas não é esse. Mudei, vendi. Vendi todas as fórmulas que eu tinha. Para a última empresa que eu trabalhei. Aos 28 anos, mudei de profissão. Aos 28, eu preenchi uma carteira de trabalho. Inteirinha. Quando eu assinei a última folha, eu falei, é a última vez que eu vou assinar uma carteira de trabalho na minha vida. Porque eu precisava pagar as minhas formações. Tinha 4 empregos para pagar meu curso de constelação. Mas eu fui. Não queria trabalhar com constelação, na verdade, né? Fui fazer por outro motivo. Não sabia que não é, que era aquilo que eu ia trabalhar. Mas eu fui fazer. E foi a minha última empresa que eu assinei carteira. E aí, quando eu vi que era isso mesmo, taquei o foda-se e mudei. Demorei um pouco, né, para divulgar, para as pessoas saberem que era eu, porque eu também tinha medo que as pessoas iam dizer. Mas eu fui. Porque o que mais importava era como eu me sentia. O que mais importava era como eu me sentia. Como eu me sentia. E não o que os outros iam dizer a meu respeito. Quando uma pessoa muito importante para mim me disse assim, ai, tu é tão jovem. Se eu fosse você, eu largava tudo e caía no mundo. E eu falei para ela, não.
Eu quero viajar, eu quero. Eu gosto de viajar, eu amo viajar, eu amo conhecer lugares diferentes. Mas isso não me faz feliz 100%. Porque não faz sentido pra mim. Eu quero outra coisa. Eu quero construir meu próprio lar. Porque a minha missão aqui é trazer um novo padrão de família pro meu sistema familiar. E eu vou fazer em algum momento. Não é, minha missão aqui é. A maioria das pessoas ficam, né? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Vou fazer tal coisa para contar minha missão, minha missão, minha missão, minha missão. Cara, às vezes a nossa missão é só seguir o nosso coração. Aquilo que faz a gente feliz. Aquilo que faz a gente vibrar. E aí a gente fica, ai, eu vou tentar seguir o plano que a fulana traz. Ai, o plano que a ciclana traz. Aí fica correndo atrás de dinheiro, disso, daquilo. Cara, quando a gente tá na nossa missão, o dinheiro vem assim, ó. Vem. Porque vem de dentro. Seja se eu estiver trabalhando numa empresa como funcionária, eu vou ser reconhecida, eu vou crescer, eu vou ganhar mais, as portas vão se abrir quando eu ir lá pedir um aumento. Eu não estou feliz lá, então eu sei que eu gosto muito de trabalhar, trabalho com aquilo, mas eu sei que lá no fundo do meu coração, o que mais me torna feliz e completa é quando eu estou com os meus filhos, com a minha família. E o meu trabalho, ele me dá suporte financeiro para mim fazer isso. Para mim me desenvolver como mãe, para mim me ajudar a fazer isso. Então eu vou dar o melhor no meu trabalho. E vou crescer ali, vou dar, fazer com leveza. Sabendo que aquilo não define aquilo que tem dentro do meu interno. Mas se o meu trabalho, aquilo me preenche, aquilo me completa, é aquilo que eu quero fazer também, além de ser mãe, por que não? Aí eu fico na minha missão. Naquilo que eu quero. E aí as coisas automaticamente vêm. Aí a gente consegue organizar toda aquela informação que o universo nos dá. E dar uma direção, dar um foco. Eu não sou uma emanação de Deus? Não é aquela história, se Deus quer, que seja como Deus quiser. Se Deus quer aquilo que eu quero. Se eu sou uma emanação de Deus, então Deus quer o quê? Deus quer aquilo que eu quero. Se dentro de mim tem, e é que eu acredito que eu não mereço, que eu tenho que trabalhar horrores, que tem que ser muito sofrido, tudo muito difícil, tudo muito sofrido, é aquilo que Deus vai querer para mim. Aí não adianta nada eu pedir para Deus. Agora, se eu acredito que eu sou merecedora e que eu posso ser feliz e fazer aquilo que faz o meu coração e a minha alma vibrar, é isso que Deus vai me dar. Porque eu quero. Entendeu? Então, às vezes, a resposta tá no único lugar que a gente não olha. Para nós mesmos. Às vezes a gente tem que fazer assim, ó. Tá bom. O que que tu quer? É, falar com a gente mesmo, né? O que que você quer? Quantas vezes vocês estão ansiosas, com medo, tristes, com muito pensamento na cabeça, e ao invés de parar 5 minutinhos, sentar contigo mesma, com a tua criança e com a tua adolescente, as duas, né? Que às vezes é elas que estão ali, bloqueando, e olhar para elas e dizer: o que que vocês querem? Do que vocês precisam? Me falem, eu tô aqui para ouvir. Se ninguém nunca ouviu vocês, eu vou ouvir. Se ninguém ensinou vocês a voar, eu vou ensinar. Eu vou ensinar. E às vezes tudo que a nossa criança quer é um colo. E como que eu me dou colo? Às vezes é fazendo um bolo. Às vezes eu me dou colo convidando a minha amiga para tomar um café, para tomar um vinho.
Às vezes eu me dou colo dizendo para meu marido, ai, fica com as crianças. Eu preciso me reunir com um bando de mulher para ir jantar. Me deixa lá aquelas mulheres aí as mulheres nutrem. Por isso que é tão bom os encontros. E por isso que as aulas vão terminar. Mas os encontros não. Os encontros não vão terminar. Eles só vão serem reformulados. Porque eu sei o quanto é importante a presença de uma mulher na nossa vida, às vezes. Sei como é importante, às vezes, a gente estar do lado de uma outra mulher. E só falar de unha. Mas, amiga, minha unha. Gostou? É meu momento. Gente, eu achava isso tão ridículo, mas tão ridículo, tão ridículo. Porque eu fui criada assim, né? Que não podia. Sabe qual é o momento mais gostoso de relaxamento? E fazer unha uma vez a cada 20 dias. Porque eu não penso em nada. Nada, nada. A minha manicure até fala, assim, eu dou umas dicas pra ela e tal, mas, tipo, é leve. Aí ela inventa umas coisas lá. Sempre que eu tinha que cortar gastos, antigamente eu cortava a unha, não vou mais fazer unha. Porque é supérfluo. Mas é o meu momento de, então eu vou fazer. Né? Tem gente que vai fazer massagem. Eu sou chata com massagem, eu não deixo qualquer pessoa me encostar, me tocar por causa da energia. E eu sou assim com o cabelo, sou assim com a unha, sou assim com tudo. Porque às vezes eu escuto o que a outra pessoa tá pensando. Isso é um saco, mas eu escuto. Então, semana passada eu fui numa janta lá em Barão do Cotigipe com a Ana, que tá aqui no grupo. Tinha mil e poucas pessoas, quase 1.700 pessoas, assim. Eu tenho que desligar mais chave, porque eu escuto o que todo mundo tá pensando. Às vezes parece que tá todo mundo na minha cabeça, fora os que estão do outro lado. Mas eu vou, porque é gostoso, eu tô com a minha amiga, eu vou dar risada. Aí eu desligo a chave, fico com as horinhas e tá tudo bem. Então, é pequenas coisas que a gente faz às vezes, que a gente não dá valor. E aí a gente fica preocupada com o futuro, com o futuro, com o futuro, com isso, com aquilo. Tá, mas e o agora? Às vezes a minha missão é só aprender a viver no aqui e agora. Às vezes a minha missão é só aprender a viver no aqui e agora e fazer algo de bom com aquilo que eu tenho. Aí eu começo, se eu viver no aqui e agora, eu começo a ter forças para me chegar no meu objetivo final, para chegar do ponto A ao ponto B. Porque se eu vivo no aqui e agora, eu me dou conta, puta que pariu. Eu tô gastando tanto com coisa supérflua, eu tenho desejo, sei lá, de comprar um terreno, construir uma casa. Então eu vou olhar para isso, sem ansiedade. Pega teu financeiro ali e organiza sem ansiedade, sem pensar no futuro. Só senta ali e olha no aqui e agora. Pegou a ansiedade, deixa a criança de um lado, adolescente e diz, se aquietem, que eu que vou fazer isso. Tá com problema com o marido, tá ansiosa, tá isso, aquilo. Senta com a sua criança, com a sua adolescente, calem a boca pra vocês duas aí, fiquem quietas, porque às vezes a gente precisa fazer isso com as nossas crianças internas, né, que às vezes falta ponto firme de nós pra gente mesmo. E aí começa a se perguntar, tá bom, né, meu marido tá assim, assim, assado, tá acontecendo isso, aquilo, eu consigo resolver isso sozinha? Ai, não, tá uma bagunça aqui dentro, tá? Então eu vou recorrer sei lá, a terapeuta, a amiga, sei lá, quem eu quiser. Consigo, eu acho que eu consigo. Então, tá, o que eu tô sentindo? Tô sentindo A, B e C. O que eu tenho de ferramenta pra me ajudar? Eu não tenho Egg. Quais Egg eu tenho? Tenho A, B e C. Vou lá ler o que serve pra cada um deles. Aí vou ver o que se encaixa ali pra mim. Se não, chama a louca lá que vende os ovos pra vocês, vou colocar de manhã, que a gente vê qual dá. E aí a gente não usa nem as ferramentas que a gente tem, quando a gente perde o foco. Vocês viram? A gente nem usa as ferramentas que a gente tem. Porque a gente tá acostumado a viver num looping, num looping, num looping, só doando energia, só doando energia, só doando energia. E aí, quando a gente precisa se restabelecer e se colocar energia de volta, parece que não pode. E às vezes o que repõe a nossa energia é uma coisa simples e banal. Fazer a unha. E caminhar ao redor do mato. Sabe o que eu faço às vezes? Que eu sei que as pessoas me acham doida, que eu sei que várias pessoas passam por ali, mas eu faço igual, não tô nem aí. Eu não faço isso no mato porque sempre tem muita gente lá. E aí é muita gente na minha cabeça.
Então, eu saio, caminho no mato. Aqui na rua de casa tem uma rua que tem aqueles canteiros do meio, tem uma árvore linda, maravilhosa, que eu adoro aquela árvore. Eu saio lá, chego no canteiro, tiro meus tênis, tiro minhas meias, sento e fico com os pés no chão. Direto no canteiro ali. Os carros vão passando, foda-se os carros vão passando. Todo mundo me olha, todo mundo me olha. Mas aqueles 5, 10 minutinhos que eu fico ali, dá um... É isso que eu precisava. Essas coisas são simples. Simples. Tem coisas mais complexas para a gente acessar, outras coisas tem. Só que às vezes, se a gente não dá valor nem para coisa simples que a gente tem e para a ferramenta que a gente já tem, como que eu vou conseguir atingir um nível maior? Não vou. Atendi uma paciente de hipnose segunda-feira. É raro, eu quase não atendo com hipnose, né? Tem de vez em quando. E só quem realmente precisa, porque senão eu mando para quem gosta bastante de hipnose. Começar a te passar os pacientes. Sei que tu gosta bastante de hipnose. Aí eu entendo, assim, quem insiste muito em fazer comigo, ou quem eu realmente sinto que realmente a gente vai no foco, né? Que nem as minhas pacientes recorrentes, né? Que eu sei que a hipnose vai ajudar, que eu sei que precisa, que eu preciso, né? Então eu faço, né? Só que essa pessoa, ela já tinha tentado fazer hipnose muitas vezes antes e ninguém nunca conseguiu. Ela é tipo uma Maria Gabriela da vida, assim, né? E aí eu pensei, ixi, essa louca aí, ela não vai. Ah, vou tentar, né? Só que ontem ela conseguiu, em um nível muito profundo. Muito profundo. Tanto que veio informações incríveis e maravilhosas que eu anotei. Maravilhoso o processo dela. Por quê? Porque ela tá há 3 anos fazendo processo de meditação. E para ela, a hipnose foi apenas uma meditação guiada. Mas se ela não começou com o básico, com o devagarinho, sentir ela, sentir. Porque hipnose também é sentir. A gente tem que confiar e sentir. Ela não ia se permitir. Claro que ninguém ia conseguir fazer nada com ela. Então, às vezes, se eu não começo do básico. Por isso que quando a gente começa a fazer um processo com o INL, né, muitas mulheres, principalmente quem já é mais aberto espiritualmente, que, eu quero trabalhar a ametista, porque a ametista vai me conectar com a minha egrégora espiritual, vai abrir meu terceiro olho, eu vou começar a ver ET, eu vou começar a ver o obsessor. Vai querer ver o obsessor, vai lá na rua, não sabe se é pessoa viva, pessoa morta, e não sabe o que acontece na tua vida. Já passou aconteceu isso comigo. Né, tá falando ali, você sabe, tá falando sozinha, tá falando assim, vai se despreparada a fazer isso pra te ver o que acontece. Né? Aí o que a ametista faz? Faz ela desapegar do marido. Desapegar dos filhos. Desapegar das roupas velhas. Colocar a raiva da mãe pra fora. Por quê? Porque tem que trabalhar o que tá na base primeiro. Não adianta eu querer ser, mestre ascensionado. Se eu não entendi que aqui eu preciso trabalhar a minha raiva e meu ódio. Então, sem antes trabalhar a minha base, sem antes eu limpar, se eu não limpar, não adianta eu pegar uma casa fechada, velha, né? É que nem comprar uma casa, vou comprar uma casa, eu quero um castelo. Aí eu chego naquela casa e eu coloco todos aqueles móveis lindos e maravilhosos sem fazer uma boa faxina. Vai resolver? Não vai ser meu castelo. Pode ser o móvel mais caro. Pode ser o bibelô mais caro, o sofá mais caro, a TV mais cara. Mas se a minha casa tá caindo aos pedaços, tá suja, as pessoas eu vou entrar. Que nojo isso. Pode ser a mulher mais fisicamente mais linda, maravilhosa, o cara mais lindo, maravilhoso. Sabe aquela mulher que a gente olha e diz, que mulherão? Tudo no lugar. Nem uma celulite, nem um bracinho mole. Nada, tudo no lugar. O Instagram da pessoa é perfeito. Tudo é perfeito. Ela fala perfeito, é tudo perfeito. Só que tá sempre doente. Tu vai olhar no microscópio por dentro, tá uma bagunça, tá uma zona, tá uma sujeira. Então, primeiro a gente, por isso que quando uma mulher inicia processo de ONEG,
Primeiro a gente trabalha as raízes. Primeiro a gente trabalha as bases. Primeiro a gente trabalha a família. Pai, mãe, relacionamento, sexualidade. Pai, mãe, família, sexualidade. Dinheiro. Depois a gente começa a avançar no processo. Daí a mulher começa a entender que o Yoni Egg não é apenas um cristal para trabalhar ali no canal vaginal. A gente começa a avançar no processo. E às vezes uma mulher fica 3 anos para trabalhar o processo pai, mãe, sexualidade e relacionamento. Tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Às vezes a mulher é tão apegada na dor e no passado e no sofrimento, tão rígida, tão enraizada as crenças, que vai ficar trabalhando a base, os 3 primeiros chakras, raiz, umbilical e aqui é o... Esqueci o nome desse daqui. Plexo, né? Vai ficar trabalhando esses 3 primeiros chakras por muito tempo. Às vezes a pessoa para no primeiro, que é a raiz, que é a base, que é aqui. E aí quer subir para os outros. Ai, quero amar todo mundo. Quero ser abundante. Quero me comunicar super bem. Quero ver não sei o quê. Quero canalizar. Não trabalhou a base, não trabalhou a raiz, tudo que vier vai ser disperso. Base e raiz, Elis. Porque senão tudo que vier vai ficar disperso. Talvez precisa só ancorar. Colocar os pés no chão. Terra. Jaspe vermelha. Para dar foco, direção e objetividade. Às vezes a gente só precisa organizar aquilo que vem de fora. Faz sentido? Tá bom. Porque às vezes a gente trabalha, né? A gente, trabalhei minha família, trabalhei isso, trabalhei aquilo, eu consigo amar, eu consigo perceber que eu tenho ódio, eu consigo perceber que eu tenho mágoa, eu consigo perceber que eu tenho inveja, consigo me comunicar bem e tal, a informação vem, eu sinto que é pra lá que eu tenho que ir, mas como é que eu vou pra lá? Mas é só organizar. E a gente não organiza buscando fora, a gente organiza olhando pra dentro também. Ai, o que tá uma bagunça aqui? O que tá bagunçado aqui? Onde que eu preciso pôr ordem? Enfim. Então, muito provavelmente, tudo isso que vocês sentiram para quem fez, né, a ativação da última aula, está relacionado a tudo isso, por causa dessa energia, do que saiu, do dispersar, do não dispersar. Também o intuito daquela meditação era despertar aquilo que vocês precisavam olhar em relação ao processo, aonde vocês estão colocando a energia de vocês. Como que vocês lidam com esse processo, essa energia de geração de vida. Então, se vocês já fizeram e conseguiram perceber tudo o que aconteceu após essa ativação, coloque no papel. Né? Além de colocar aquilo que importa e aquilo que não importa, para onde eu estou colocando meu foco, perceba, faça de novo, veja aquilo que vai surgir e comece a usar essa energia, canalizar essa energia. Por exemplo, estou com muita energia, né? Muita energia, muita energia. Não sei o que fazer com a minha energia. Vou ficar o quê? Vou ficar me batendo nas paredes, vou ficar comendo o tempo todo? Eu estou com muita energia. Então, para, centra e foca. Ok, eu tô com um projeto novo. Tá. Então, o que eu tenho que fazer? Foca. Coloca energia naquilo que tu tem que fazer. Naquilo que você quer fazer. Aquilo que você quer. Porque se você não quiser fazer, tu vai ficar se batendo nas paredes. Vai ficar se batendo nas paredes. Se você quer e tem energia suficiente, a energia tá fluindo e tu coloca foco, tu consegue fazer. Agora quer, tem energia, tem dificuldade de colocar foco, vê as crenças, o que tem aí? O que tá me impedindo de colocar foco na minha energia? Tá? Antes de eu continuar, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu dei um nó. Eu sempre dou um nó. Enfim, então, as nossas aulas quinzenais, elas não vão mais continuar, tá? Quem fez a assinatura dos planos, eu já pausei, já foi pausado, não vai ter cobrança, tá bom? Então, eu peço que, se vocês quiserem ficar no grupo, vocês podem ficar no grupo. Por quê? Tá? Eu também vou deixar anotado o nome de vocês e tudo mais, porque eu acredito que a partir de março ou abril, eu vou reativar
encontros, mas vão ser mensais, tá? Eu só tenho que estruturar bem ele, ao invés de quinzenais. E eu gostaria, se possível, para quem é de Erechim, né? Eu sei que tem a Rose que não é daqui, mas a maioria é daqui, que a gente pudesse fazer alguns encontros presenciais. Mas não é aqueles encontros presenciais para fazer ritual de cacau, para fazer não sei o quê. Vai ser um encontro presencial um pouquinho diferente, tá? Porque eu já tô com essa vontade há muito tempo. É um dos projetos que eu tenho esse ano, mas eu tô com essa vontade há muito tempo, que eu sempre conheço muitas pessoas, né? E às vezes eu tô atendendo e eu penso, cara, a fulana tinha que conhecer a ciclana. Nossa, elas precisavam se conhecer porque uma tem tudo que a outra precisa. Às vezes no trabalho, né? Alguma coisa. Então eu gostaria de fazer uma troca um pouquinho diferente, né? Ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 60 dias, um encontro presencial. Seja para a gente tomar um chá, seja para a gente jantar juntas, tá? Uma coisa mais leve, mais descontraída. Pode ter uma fala, pode ter uma palestrinha, pode ter alguma coisa. Mas alguma coisa para a gente formar uma rede de mulheres, tá? Que possa ter uma troca, mas uma troca genuína. Genuína no sentido de eu não é uma usar a outra para subir e para usar uma da outra. É uma troca genuína para, tive tal ideia, eu sei que a fulana vai me ajudar. Vou chamar ela e vou conversar com ela e trocar uma ideia com ela, vou marcar um café, né? Ou, eu tô com um problemaço, né? Eu preciso de uma solução. Sei que a fulana, quem sabe, pode me ajudar. Né? Uma troca genuína, tá? Começar a formar, não é uma rede, mas nem um grupo de apoio, mas apenas um espaço para a gente só ser mulher. Sem julgamento nenhum. E botar o papo para fora, realmente sem julgamento. E relaxar um pouco. Porque o que eu tô vendo de mulheres com uma quantidade gigante de coisas no pensamento, e que às vezes tudo que elas precisam é sair da própria bolha e ter contato com outra mulher de uma realidade diferente. E às vezes é isso que a gente precisa. Para só dar é isso. É uma visão diferente, né? Então, eu aceito sugestões, tá? Além de aceitar sugestões, eu aceito que vocês me ajudem nesse processo. Se alguém quiser pegar junto nesse projeto comigo, eu aceito. Não é para a gente gerar dinheiro no sentido de, eu vou pagar para a Gabi fazer isso, vou pagar para fulano fazer isso. Não, tá? É no sentido de o que a gente vai fazer, onde é que a gente vai se encontrar, quando que a gente vai fazer isso. E quem sabe, por que não, ao longo do processo, surgir algum projeto social, no sentido de, que tal as mulheres que fizeram parte do grupo esse ano se reunirem e, sei lá, montarem algumas cestas com produtos de higiene pessoal e distribuir, ou produtos de alimento, alguma coisa, tá? Para a gente também poder contribuir, né? De uma forma que haja troca, uma troca equilibrada, uma troca justa, uma troca gostosa, tá? Porque eu tô sentindo que tá faltando isso. Há muito tempo atrás, antes do mundo ser como nós conhecemos ele, da forma como a gente conhece, isso é que eu vou falar para vocês agora, é um pouquinho da história do sagrado feminino, tá? Eu acho que eu falei isso na primeira aula, se não me engano, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Na época de Jesus também era assim, tá? Na época que Jesus veio, Jesus não, né? Jesus é Arcanjo Miguel, então Arcanjo Miguel se desdobrou e chegou até aqui e veio Jesus, né? Então, enfim, naquela época existiam redes de mulheres. O que essas redes de mulheres faziam? Elas se reuniam apenas para cozinhar juntas, em prol de alguma coisa. Às vezes só ficar juntas. Vocês já viram aquela série que tem na Netflix chamada Tenda Vermelha? Tem um livro também. Se vocês puderem assistir ou ler o livro, leiam e assistam essa série, A Tenda Vermelha. Tá? Que era um lugar sagrado para as mulheres, que as mulheres se reuniam nessa tenda quando elas estavam no período menstrual delas.
Então, sempre que elas estavam no período menstrual delas, elas se reuniam dentro dessa tenda e elas cultuavam uma divindade, uma deusa, né? Eu não sou uma pessoa devota, eu não sou uma pessoa de cultuar nada, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que era naquele momento que essas mulheres se fortaleciam, estando entre mulheres. E elas contavam histórias entre si, uma das outras, da sua ancestralidade, da sua vida. Tem um livro da Clarissa Pinkola Estes, que é a escritora do Mulheres que Correm com os Lobos, que ela escreveu um livro chamado A Ciranda das Mulheres Sábias, que são pequenos contos, pequenas histórias. E quando as mulheres elas se reúnem apenas para fortalecer umas às outras, no sentido de estarem juntas, porque uma mulher, para fortalecer uma outra, ela não precisa fazer nada para outra, às vezes ela precisa só estar junto, só estar ali e ouvir, só ser uma mulher, tomar um café, fazer uma janta, conversar, se reunirem para fazer sabão, que elas faziam isso, para a comunidade, se reunir para fazer incenso, se reunir para fazer medicação, elas faziam isso, e isso fortalecia essas mulheres. E elas acabavam sendo muito mais fortes do que separadas. E às vezes a gente está tão sobrecarregada, tão sobrecarregada, tão sobrecarregada, que a gente esquece que a gente precisa também ter um porto seguro. E às vezes a gente não consegue esse porto seguro na nossa mãe. Às vezes a gente não consegue esse colo da nossa mãe. Às vezes a gente não consegue um colo de quem está próximo. A gente precisa da gente, sim, mas a gente precisa da energia de outra mulher. Não é para sugar aquela mulher, é para somar. Então, é um desafio que eu estou me propondo esse ano, a fazer conexões um pouquinho diferentes. E eu sei que se eu manter esse grupo, ele vai crescer, ele vai, mas a gente vai continuar comigo aqui falando e com você só ouvindo. E esse não era o objetivo. Todo o conteúdo que vai estar aqui, eu ia disponibilizar aqui, ele vai estar disponível para vocês. Eu gostaria que fosse esse ano, em forma de livro, mas eu não sei se vou conseguir fazer isso esse ano. Então, acredito que ano que vem vai estar disponível, então vocês não vão perder a chance de ter o conhecimento que eu ia repassar aqui. Mas o meu principal objetivo com esse grupo, o objetivo primeiro, era de fazer uma rede de cooperação, né? E transformar isso em algo maior, no sentido da gente poder repassar isso. E não apenas um monólogo, onde eu apenas fale e vocês ouçam. E eu repasse informações para vocês. Não sei o porquê que as coisas se configuraram dessa forma e dessa maneira, mas eu decidi confiar naquilo que eu sinto e naquilo que eu percebo. E também eu acho que é porque eu vejo muitas mulheres solitárias que têm muito medo de se relacionar com outras mulheres como amigas, como colegas, por causa da competitividade, por causa do julgamento, por causa de tudo. E às vezes tudo que a outra mulher precisa é só de um contato. Não é para a gente sair e fazer amizade com quem a gente não quer fazer amizade, nem forçar uma relação. Não é nada disso. Caso saiam amizades duradouras no grupo, ótimo, maravilhoso. Né? Mas é para a gente construir uma comunidade real e trazer as nossas raízes, porque as nossas ancestrais faziam isso. Olhem para a ancestralidade de vocês e vejam quantas mães, as avós, as bisas, antigamente, faziam esse movimento de se encontrar e cozinhar juntas, ou se reunir para fazer sabão, ou para fazer a chimia e a geleia no tacho, que era muito isso. As vizinhas se reuniam, se odiavam, arrancavam as formas da outra, mas quando precisava se reunir entre mulheres para fazer alguma coisa, elas faziam. E aí, naquela roda, elas falavam sobre o marido, elas falavam sobre sexualidade, elas falavam sobre os sonhos que elas nunca falaram para ninguém, porque ele era seguro. E elas sabiam que elas podiam se odiar quando elas saíssem dali. Mas o que foi dito naquela roda jamais sairia dali. Esse foi o meu primeiro intuito. Mas eu acho que no início eu não captei a mensagem direito. Mas tudo bem, a gente ajusta as coisas pelo caminho, pelo percurso. Inclusive, o valor do grupo de estudos era para mim reverter em algum projeto social.
Eu não falei para vocês, mas eu acabei comprando alguns alimentos. E sempre que eu vejo alguém na frente do mercado, até domingo, eu fui no mercado com a minha mãe, tinha um senhor, vocês não podem comprar moça, pode comprar 1 quilo de arroz para mim, por favor? Cara, o cara não tá pedindo dinheiro, o cara tá pedindo comida. E eu ia fazer isso, mas a minha mãe falou, eu vou comprar um negócio pra esse cara. Eu falei, tá, eu fiz esses dias, eu vou deixar minha mãe fazer isso. E ela foi lá, ela comprou um arroz, e eu falei, mãe, pega uma farinha de polenta e leva lá pra ele. E aí a mãe foi lá, ele comprou, levou, e ela pediu pra ele, eu pedi pra ele se ele não trabalhava. Aí ele disse, eu trabalho com erva, mas esse mês eu tive que pagar aluguel e tal, daí não deu, não sobrou. Pois é. Uma coisa pequena, às vezes, não é pra gente ficar alimentando e fazendo coisas, tudo tem que existir uma troca. E foi o mesmo homem que eu vi no sábado, quando eu fui caminhar. E ele estava sentado na esquina do mato, com uma mochila, uma bicicleta, e ele estava comendo dentro de uma sacolinha. E eu olhei para ele e pensei, que esse homem consiga um alimento para que ele não precise comer dentro dessa sacolinha. E era o mesmo homem. E eu não sei porque eu tô falando disso para vocês. Não sei. Não era para falar isso. Não estava na minha programação. Mas quem sabe sirva de algo. E caso o grupo, em algum momento que se criar, que se formar, queira fazer algum processo voluntário, enfim, podemos pensar em algo que seja equilibrado, tá? Que seja em equilíbrio mesmo, né? Que gere esse equilíbrio de troca e não no sentido de dar as coisas de mão beijada, porque eu acho que isso também não é legal, tá? Sempre tem que haver um equilíbrio de troca. Ok. Alguma colocação? Eu tenho. Ontem à tarde, eu pensei exatamente isso. Travou, Poxa, Elis. por que uma hora dessas? Agora voltou. Uhum. Voltou. Voltou? Ontem à tarde, eu estava organizando a semana, né? E pensei exatamente isso. Por que uma hora dessas a gente não encontra essas mulheres presencialmente? Uhum. Cara, e essa tu fala sobre antigamente, para mim é muito marcante, porque eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe uma vez, aconteceu quando ela ganhou a minha irmã, né? Que a minha irmã é bem mais nova que eu, e uma vez ela quebrou a mão, ela cortou a mão. Todas as vizinhas, todas, vinham ajudar. Uma trazia pão, a outra vinha limpar a casa, a outra vinha, sei lá, todo o movimento. Eu achava aquilo assim, fantástico, né? Isso quando ela cortou a mão, eu era a filha única ainda. Cuidavam de mim, sabe? Lavavam a roupa. Aí eu tive filhas. Eu não convivi com ninguém. Aquela coisa da visita formal, sim. Mas aquele... E eu passei um puerpério do caramba. O segundo, principalmente. Então, é bem isso, essa força que a gente tem, essa coisa da gente poder se ajudar sem julgamento, sem maldade, sem... Porque, às vezes, uma coisa que eu vi ou vivi, para mim pode ser um tiquinho assim, mas talvez para outra pessoa faça uma baita diferença naquele dia, naquele momento que ela está vivendo. Uhum. Né? E, por último, tem salão de festa aqui no prédio, é só chamar que eu reservo. Ótimo. Então, nas próximas semanas eu vou me organizar, eu vou repassar algumas informações, enfim. E se tiver alguma ideia, eu aceito, é bem-vinda. E então tá tudo certo, né? Tá tudo dentro daquilo que tem que ser. E essa tua fala me lembrou de uma paciente minha que eu atendi há um tempo atrás. E ela disse assim, cara, eu recém mãe, né? Também tá no puerpério.
as pessoas iam visitar ela na casa dela, ela deixava o bebê com a pessoa e ela ia limpar a casa. Aí a gente mudou isso. Você vai ficar com o bebê e a tua visita vai te ajudar em casa. Porque a visita, ela não tem que ir ver o teu bebê. A tua visita, ela tem que ir, ela tem que contribuir com alguma coisa para você. Nesse período, é um período que a mãe precisa ficar com o bebê. Ela não tem que fazer sala para ninguém. Se a pessoa vai visitar ela para ajudar a mãe, para que essa mãe tenha uma conexão com esse bebê, para que essa mãe possa criar laço com essa criança. E não gerar aquele sentimento, aquela memória de movimento interrompido de que a minha mãe me deixou de lado para cuidar de outra pessoa, me deixou com outra pessoa para cuidar da casa, sendo quem era mais importante era eu. Quantas de nós temos essas memórias? Então, às vezes, né, a gente não nem abre espaço. Nem abre espaço. Às vezes a gente não precisa nem de uma amizade profunda, aquela amizade que sabe tudo em detalhes. A gente precisa de uma amizade diferente. Que é pontual. É pontual e a gente não abre. Não abre espaço para nada. Para nada. Daí fica fechada. Nossa fertilidade fecha, nosso útero fecha, nosso ovário fecha, tudo fecha. E aí a gente vive naquele mundinho e não deixa nenhuma ideia nova, refrescante chegar na nossa vida. Porque às vezes tudo que a gente precisa é uma ideia nova, diferente, sair da bolha. Tem várias coisas que eu tô começando a me permitir voltar a fazer para mim sair da bolha, né? Porque senão a gente só se cerca de pessoas que a gente acha que são iguais a gente. Só que a gente esquece que às vezes a gente precisa conversar com alguém diferente, né? E quem sabe esse processo seja isso. Então, assim, vai ser eu quero que seja um grupo que não precise ser, só pacientes da Maria Gabriela. Não, não é isso. Não é para ser as minhas pacientes. É para serem mulheres que precisam desse movimento e que possam fazer esse processo sem julgamento e sem querer entrar no grupo com segundas intenções. Então, assim, tem uma amiga que tu sente que pode convidar para levar? Leva. Uma irmã, uma tia, às vezes até a própria mãe, né? E assim, é para a gente se conhecer, para trocar uma ideia, para conversar. Às vezes a gente precisa também conversar com outra pessoa que também faz terapia. Pode ser com outro terapeuta. Porque às vezes só a gente faz terapia. Quantas pacientes minhas que só elas que fazem terapia no círculo social delas inteiro. E aí elas começam a se desenvolver, começam a se trabalhar e começam a se frustrar com a vida. Porque a vida delas começa a andar, começa a se resolver e elas veem todo mundo lá parado. Aí as pessoas começam a criticar elas. Às vezes a gente só precisa entender que não é só a gente que é doido. Que tem mais gente com problema. Que tem mais gente que precisa de ajuda. Só isso. E vocês, meninas? Márcia e Laís, como estão? Com todas essas informações. Aqui tudo certo. Deixa eu abrir aqui. Tudo certo. Gostei da conversa. Não, gostei de ouvir, né? Uhum. Faz sentido. Uhum. Essa. Não tem obrigatoriedade de ir para esse novo modelo que eu pensei, tá? Mas o convite já está aqui. Bom? Uhum. Gostaria que talvez um primeiro encontrinho saísse em março. Não sei se será possível ou não. Sei que fevereiro tem carnaval, tem criança aí voltando de aula e tudo mais, e coisa arada. Então, março, quem sabe. Bom, Tá bem. e você, Laís? Foi bem interessante hoje. Parece que foi só pra mim mesmo. As falas. Pegou na dor. É.
Normal, né? É normal. Né? Quando a pessoa senta para falar, é assim mesmo. Vou dar uma palestra uma vez. Me deu uma palestra uma vez. Eu estava falando sobre feminino, sobre mulher e tal. Aí, do nada, me deu uma vontade de falar assim. Tenho certeza que alguém aqui se veste linda e maravilhosa e passa na frente da ex do atual. Só para fazer ciúme e dizer, ó, viu, eu sou melhor. Mas foi uma menina, ela começou a rir. Do nada. Riu. Eu olhei para ela. Tu faz isso, né? Dela, fiz isso ontem. Deu gente que nada a ver. Tipo, uma coisa nada a ver com a outra, assim, né? Mas é o campo. É o campo. Tudo certo. Então tá bem. Algo mais? Não? Da minha parte, não. Tá bom. Só por semana que vem. Ah, que bom. Então tá, mulheres. Hoje era isso. Volta e meia a gente se mantém em contato, né? Então, qualquer coisa que precisarem, me chamem, né? Vocês sabem que às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. A Márcia me vê a cada 15 dias, tem um aplicativo lá, eu dou sempre uma bisolhada naquele aplicativo. Como é que tá? Ah, não te assusta, né? Não, eu só me preparo para a tua sessão daí. Tá bom. Então tá bem. Gurias, foi um prazer tê-las comigo, tá? Nesses 3 meses. Acho que deu 3 meses, se eu não me engano. Mas foi muito bom, mesmo. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de repassar informação. Eu sei que às vezes eu preparo uma aula, mas daí a aula sai totalmente diferente daquilo que eu preparei, eu sei que eu passo umas coisas esquisitas, eu sei que eu passo umas meditações com umas coisas doidas, eu sei que eu falo às vezes umas coisas que eu fico pensando, meu Deus, onde é que essa louca tira isso? Eu sei, eu falo do ZT, da espiritualidade, das coisas, eu sei, tá? Mas em algum momento, sempre vai fazer sentido. Então, o que não faz sentido, assim, ó, lixo, tá? O que não faz sentido, joga no lixo. Porque não era para ti, tá tudo bem, tá? É um exercício excelente que a gente tem que fazer com tudo na vida. Com tudo. Não tocou no meu coração, manda pro lixo. Simples assim. Aquele exercício da gente pegar um recipiente e colocar as coisas que não nos servem mais, faz isso. Que nem a gente fez na hipnose, Márcia. Laís, acho que nunca fez, né? Tem algumas meninas que vão ver aqui que também nunca fizeram. Que geralmente a gente faz um tipo de hipnose, né? Que a gente faz, que é escolher um recipiente para tirar da gente aquilo que não nos serve mais. Então, imagina um lixo, um balde, o que for. Não serviu, coloca naquele recipiente e deixa lá. E manda embora. Então, tá bem. Boa semana. Nos vemos em breve. E hoje era isso. Um beijo e até mais. Tchau, Gris.